Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, já estamos aqui com toda a equipe do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria para levar a você informações seguras na área da Previdência Social e tirar as suas dúvidas com as mensagens encaminhadas ao longo da semana. A primeira dúvida é da Vanessa em Russas, na região do Vale do Jaguaribe. Fiz uma perícia na Justiça em novembro do ano passado. O perito deu favorável, mas até hoje, professor Paulo Bacelar, não recebi nada. É normal? Pergunta a Vanessa. Esta demora? O advogado disse que a juíza está entrando em acordo, pois eu parei de receber desde outubro de 2018. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Obrigado, Luzenor. Estamos aqui mais uma vez com vocês. Olha, essa questão da perícia médica, realmente, o prazo que ele colocou não é normal, que ela colocou aí, né, que ela informou. Não é normal que se ela tiver feito perícia médica judicial em novembro de 2020, novembro do ano passado, e ainda não ter sido, não ter tido ainda uma sentença ou um acordo. Mas é como a gente sempre fala, se ela tem um advogado, ela deve confiar nele. Então, talvez essa informação que ela tenha, existam outras questões ainda, mas que o advogado, se ela está com o advogado, ele sabe do encaminhamento desse processo e ela deve confiar nele. Professor Paulo Bacelar, vamos continuar em Russas. Paula, eu trabalhei 15 anos de carteira assinada e quero voltar a pagar o INSS. Onde eu posso continuar a pagar? A partir de janeiro, quero começar a pagar porque completo 2 anos de carência do INSS em abril. Aí, professor Paulo Bacelar, aqui entra o papel do Jornal Alerta Geral, que sempre leva informação às pessoas que param de contribuir e que às vezes perdem a carência. E agora a Paula está justamente com essa preocupação e quer esclarecimentos para voltar a contribuir para a Previdência Social. Luziano, ela deve estar dizendo aí, se referindo não a carência em si, mas a qualidade de segurado, que a gente chama, né? Que é o período de graça, que a gente chama. Quando a pessoa deixa de contribuir, permanece como segurada por um período, e esse período é o regime, é o estado de graça, ou a qualidade de segurado. Ela deve sim procurar comprar um carnê, ou então tirar pela internet. A dificuldade de preencher o carnê é apenas no código de pagamento e no PIS, no número do PIS ou NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, que é o mesmo número. Ela deve colocar o código, se ela quiser contribuir com 20% sobre o teto da Previdência ou sobre o mínimo até o teto, o código 1007. Se ela quiser contribuir apenas com um salário mínimo, ela pode contribuir com o código 1163, que é o código de autônomo, contribuinte individual, que paga apenas com o salário mínimo. E o NIT, ela deve saber o NIT dela, deve estar na carteira de trabalho, ou então ela procurar no CNIS, né, que é o extrato do CNIS, que ela vai ver o número do NIT dela ou do PIS para poder preencher esse carnê. Tudo direitinho, Paula, para você retomar a condição de segurada da Previdência Social. Você também, em qualquer parte do Brasil, pode mandar o seu recado com o pedido de esclarecimento sobre a Previdência Social aqui no nosso WhatsApp, que é o 085 99273 4353. Francisco em Antonina do Norte. Sou aposentado e queria saber quais benefícios são normalmente revisados pelo INSS. Quando sou chamado para uma revisão, corro risco de perder minha aposentadoria? Olha, somente os benefícios de aposentadoria por invalidez é que tem revisão, né? Se ele for aposentado por invalidez, por lei, o INSS poderá chamar ele para fazer revisões a cada 2 anos. Geralmente não se faz, nesse período de 2 anos, geralmente o INSS emite um edital com vários benefícios para fazer essas revisões, e se ele não tiver mais a incapacidade para o trabalho, a invalidez que gerou o benefício, pode sim ser cessado esse benefício. Se ele permanecer com a incapacidade, com os motivos que levaram à aposentadoria, ele vai continuar com benefício. Por isso que é bom, Luziano, ele fazer sempre exames e ter atestados e laudos mais recentes. Ana Cleide, em Tauá, gostaria de saber quais os critérios para o INSS definir um benefício como irregular. Aí pergunta também, Ana Cleide, em 2021 tem a Operação Pente Fino?
Olha, Luciano, isso aí depende de lei. A gente não sabe dizer se vai ter ou não, mas está acontecendo algumas revisões, né? E principalmente são revisões que são periódicas. Às vezes o Tribunal de Contas, por exemplo, manda uma relação de benefícios que eles podem considerar como irregulares. Quais são esses benefícios? Pessoas que recebem um BPC, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, né? O benefício assistencial ao idoso, ao deficiente, quando uma das pessoas do grupo familiar começa a ter uma renda. Então, aquela renda daquela pessoa passa a aumentar a renda familiar e passa a ter aquele benefício como irregular. Outra questão também em relação ao BPC é que se a pessoa esquecer de fazer a atualização do CAD único, que ela tem que fazer a cada 2 anos, se ela esquecer e passar de 2 anos, esse benefício passa a ser irregular e o INSS poderá cessar também esse benefício simplesmente por causa de uma atualização. Maria em Acopiara, quem é da agricultura, professor Paulo Bacelar, precisa se associar ao sindicato para conseguir a aposentadoria pelo INSS? Não, Luciano, a filiação ao sindicato é optativa, ela não é obrigatória, ela pode se filiar ao sindicato sem problema nenhum para ter benefícios que o sindicato possa oferecer, inclusive servir como um indício de prova de que ela é agricultora, mas não serve como uma prova plena, uma prova de se ela for sindicalizada e pagar o sindicato, não quer dizer que ela vai se aposentar. Ela precisa ter outras provas materiais de compra de semente, de participação em plano de governo, de combate contra a seca, a DAP, né, a inscrição do DAP. Então, são outras provas que geram a aposentadoria e não a inscrição no sindicato. Mas ela serve como um indício de que aquela pessoa é agricultora. Maria, eu acrescento a resposta do professor Paulo Bacelar o seguinte aspecto: é importante que o trabalhador, a trabalhadora rural esteja associada, esteja sindicalizada, até mesmo porque as ações que são desenvolvidas pela entidade não se referem exclusivamente a esse aspecto colocado pelo professor Paulo Bacelar na área da Previdência Social, mas é importante que a associação fortalece o trabalho na área agrícola. A sindicalização é um caminho para vocês, de forma conjunta, conseguirem benefícios junto aos governos estadual, federal e aos governos municipais. Eu sempre falo aqui que não é obrigado a se sindicalizar para aposentadoria e nesse caso não estou desvalorizando o trabalho do sindicato. A gente só fala que não é obrigado a inscrição e que o pagamento ao sindicato não leva direito ao benefício. Mas o trabalho do sindicato deve ser valorizado e as pessoas devem procurar sim o sindicato sempre que precisar. Concordo com você, professor Paulo Bacelar, com todas as palavras que você nos traduz aí em relação à importância das pessoas estarem na área sindical, na área rural, filiadas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Edilna, em Fortaleza, sou deficiente, monocular, 19 anos e tenho 30 anos de contribuição. Já dei entrada no INSS há 5 meses e vão marcar uma perícia para eu fazer. A pergunta da Edilna: por que tenho que fazer perícia sem contribuir? Então, se eu não passar na perícia, não tenho direito? Olha, Luciano, mas ela está dizendo que contribuiu, né? Ela disse que tem 30 anos de contribuição. Para a pessoa, agora eu queria saber a idade dela, ela não disse, né? Porque a aposentadoria da pessoa com deficiência, se ela já tem 30 anos, ela não precisaria nem fazer perícia, exatamente, deve ser por isso, Luciano. Porque com 30 anos, se ela tiver 30 anos antes da emenda constitucional número 103, de 13 de novembro de 2019, ela não precisaria se aposentar como deficiente. Mas se ela tem 30 anos de contribuição agora e não atingiu a pontuação para ter direito às regras de transição, beleza. Aí ela vai ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, que basta ter 15 anos de contribuição como deficiente, ela tem 19, e ter até menos do que 30 anos de contribuição, porque essa regra da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela não foi alterada pela Constituição. Então, se ela tiver deficiência leve, ela se aposenta com 28 anos de contribuição e nem precisa dos 30. Então, por isso que precisa da perícia médica para comprovar se a deficiência dela é leve, é moderada ou é grave. Mas pelo tempo que ela já tem, qualquer deficiência que ela for considerada, ela já vai ter direito à aposentadoria, mas precisa ter a perícia médica. Antônio, em Hidrolândia, desde 1999 que eu recebo o benefício LOAS, porque tenho problema de visão. Já fiz várias perícias e já foi comprovado que tenho 5% da visão. Queria saber, professor Paulo Bacelar, por que eu não recebo mais nenhum benefício do governo, como auxílio, 13º. Queria saber também
Como faço para me aposentar? Preciso pagar a Previdência? Boa essa segunda pergunta. E também, Antônio, o professor Paulo Bacelar vai explicar agora porque você e quem recebe o BPC não tem direito ao 13º. Luciano, porque o BPC ele já recebe o benefício do governo, né? Que é o amparo social ao deficiente físico, ou ao deficiente, na verdade. E ele é um benefício da assistência social para quem não contribui e para quem tem um estado de miserabilidade, a pessoa que tem uma renda per capita familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, só para essas pessoas. Então, como ela não contribuiu, ela não tem direito ao 13º, porque esse 13º não foi custeado pela contribuição dele. E a contribuição da assistência social são contribuições que vêm para a Seguridade Social e não diretamente da Previdência Social. Por isso que não tem direito ao 13º. E ele pode sim se aposentar se ele continuar contribuindo e fechar 15 anos de contribuição com 65 anos de idade. Como é que ele pode contribuir? Pode contribuir com a alíquota de 11% do salário mínimo no código 1473, que é o código de facultativo. Quem tem BPC pode contribuir e se aposentar no futuro, quando implementar as condições, mas sempre como facultativo, como segurado facultativo e não como contribuinte individual. Cuidado para quem tem BPC e não contribuir como contribuinte individual. O código é 1473 e você vai poder ter direito ao seu benefício e ficar contribuindo até se aposentar. Mais uma dúvida chega aqui pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. A Helena em Canindé. Quem tem Bolsa Família, se começar a pagar os 5% para o INSS, perde o Bolsa Família? Ótima pergunta. Não perde. O Bolsa Família não é considerado renda. Então, se ela tem cadastro único, né? Se ela é cadastrada no cadastro único e ela não tem renda nenhuma, somente o Bolsa Família pode contribuir com a alíquota de 5%, que é a alíquota de dona de casa. Agora, precisa ter uma renda zero. E a renda de Bolsa Família não é considerado renda, então ela não tem, na verdade, na prática, ela não tem renda para poder contribuir e para ser autorizada a ela a contribuir com essa alíquota de 5% no código 1929. Lúcia, em Icó, eu dei entrada no salário maternidade há 2 anos e ainda não tive resposta. Eu tenho direito a esse salário maternidade ou não? Quais os critérios? Olha, Zenô, estive lá em Icó, passamos a noite aí em Icó, conheci essa cidade maravilhosa. Olha, esse benefício que ela tem, o salário maternidade, ela disse que há 2 anos está esperando o professor Paulo Bacelar. Que ela deu entrada, possivelmente já deve ter dado resultado. Você deve olhar, verificar pelo meio do INSS se não já tem um resultado de concessão ou indeferimento. O salário maternidade você pode pedir até 5 anos após o parto da criança. Então, ela pode pedir nesse período de 5 anos. E quem tem direito? Quem contribui como contribuinte individual ou facultativo há 10 meses antes do parto. Começou a contribuir antes de engravidar. Ou se viu a notícia que estava grávida, pode ser que não tenha mais tempo para contribuir, porque precisa de 10 contribuições antes do parto. E para quem é empregado doméstico, basta que esteja com a carteira assinada. E também para quem é empregado de empresa, né, empregado sem ser empregado doméstico, também tem direito, basta ter a carteira assinada, não tem um tempo mínimo necessário. Mas para quem é facultativo e para quem é autônomo, contribuinte individual, precisa contribuir com 10 meses antes do parto. Lúcia, ou seja, pelas palavras do professor Paulo Bacelar, se você é contribuinte da Previdência Social, nessas condições aí, nesses critérios, como você bem pergunta quais são os critérios, o primeiro critério é justamente estar vinculado à Previdência Social como contribuinte do INSS. Maria, em Russas, dei entrada no auxílio-doença com uma advogada e o perito me deu 2 anos, recebi todos os meus atrasados e paguei à advogada o percentual dela. Só que a advogada disse que eu tenho que pagar R$300, R$330 todos os meses até acabar minha perícia, que é por 2 anos. Eu gostaria de saber se é obrigado ou se sou obrigado a pagar esse valor para a advogada, já que paguei o percentual dela quando eu recebi o atrasado. Maria, antes da resposta do professor Paulo Bacelar, que é advogado, e qualquer resposta pode ser interpretada como uma manifestação classista, uma manifestação corporativista, é importante dizer que quando as pessoas procuram o escritório de advocacia,
há uma relação de contrato. E nessa relação de contrato, muitas vezes, no caso da Previdência Social, as pessoas não pagam nem um centavo naquele período que a ação está, ou que o segurado, a segurada está esperando uma resposta. E o acordo é feito com base no recebimento desses valores. Nesse caso aqui, aí eu já vou transferir a resposta para o professor Paulo Bacelar. Eu fiz questão aqui de me antecipar nessa resposta do professor Paulo Bacelar, porque a gente recebe muitas perguntas aqui no Jornal Alerta Geral sobre essa relação entre segurados, beneficiários da Previdência Social e os advogados. Claro, às vezes existem distorções, e quando existem as maracutaias, aqui eu não concordo e sou o primeiro a criticar. Mas nessa relação que é bem transparente, precisa ser transparente, professor Paulo Bacelar, há uma necessidade de entendimento de quem contrata o escritório da advocacia, compreender esse compromisso de responder pelas cláusulas e pelo pagamento dessa ação movida junto à Justiça Federal. Luciano, perfeito. E assim, é bom esclarecer que você, quando contrata um advogado, existe um contrato. Então, isso aí, em relação a qualquer área do direito, você tem que saber e conhecer bem as cláusulas do contrato para depois que começar a receber o benefício, não achar que está pagando a mais ou a menos do que foi contratado. Então, leia sempre o contrato antes, converse com o advogado antes de contratar, entenda os honorários, não queira de qualquer jeito, porque às vezes a pessoa está precisando tanto do benefício e ela nem sabe quanto é que ela vai pagar. Depois que recebe o benefício é que vai ver como é que vai pagar. Então, sempre se atente ao que você contrata, ao que você escreve. Ele pode cobrar 30% dos 2 anos? Pode. Você assinou isso no contrato? Assinou? Ficou acertado assim? Tudo bem, você vai pagar porque está no contrato. Agora, a OAB, ela tem uma resolução onde diz o contrato de advocacia para questões previdenciárias que orienta o advogado nesse caso do contrato, que é um contrato mínimo. Então, sempre no mínimo de que o advogado pode fazer um contrato, ele não pode nem fazer menos do que isso, é 30% do valor atrasado, mais 30% de 12 parcelas vincendas. Ele pode cobrar 30% de 2 anos, de 24 parcelas vincendas? Pode, é o que está no contrato. O mínimo seria 12. Você, se acordou assim, você vai pagar. Mas, geralmente, na advocacia previdenciária, sempre tem essa discussão e o advogado sempre vai cobrar 30% de atrasado, mais 30% de 12 parcelas vincendas, mas isso seria o mínimo. A advocacia previdenciária, ela tem um diferencial, Luciano, exatamente pelo que você falou, porque o advogado não cobra nada no início, ele só vai cobrar no êxito. Então, se você tem todo um tempo de uma ação judicial e não dá certo, o advogado não ganha nada, ele só vai ganhar se der certo, se for procedente aquela ação. Então, sempre veja o que você acertou no início do contrato. Maria, em Icó, estou com 2 anos que o meu Bolsa Família foi cancelado. Somos eu e meu filho, mas eu tenho um irmão no CadÚnico que recebe um BPC e por conta disso eu não tiro o meu benefício. Mas o meu irmão não mora comigo, faz questão de dizer, professor Paulo Bacelar, a Maria, só tem o nome dele no meu cadastro. Se eu tirar o meu irmão do cadastro, eu volto a receber o Bolsa Família? Como eu faço essa mudança? Luciano, ela tem que fazer essa atualização. Você só tem que botar as pessoas no CadÚnico, aquelas pessoas que moram com você. A partir do momento que vai mudando esse grupo familiar, ela precisa alterar. E ela sim vai voltar a receber, ela deve requerer isso pelo CRAS, no bairro onde ela mora. José Antônio em Meruoca, minha esposa recebe o Bolsa Família e eu queria saber se o valor já vai aumentar agora em novembro. Ela recebe R$ 229 todos os meses, agora vai ser de R$ 400. Pelo menos, professor Paulo Bacelar, é essa medida já anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, que a partir deste mês o benefício do Bolsa Família, que se chama Auxílio Brasil, passa a ser sim de R$ 400. É isso, Luciano. Eles estão fazendo aí acertos na Câmara dos Deputados, né, para poder viabilizar esse projeto. Francisca, em Russas, tenho 52 anos de idade completos e já tive carteira assinada há poucos anos. Talvez juntando tudo não chegue nem a 4 anos e foi assinada pela última vez em 2011. Quando eu completar 50 anos de idade, irei fazer 13 anos que minha carteira não está sendo assinada. No caso, vai ser em 2024 que eu completo 55 anos de idade. Aí ela pergunta, professor Paulo Bacelar, isso vai dar problema quando eu pedir minha aposentadoria pela agricultura? Olha, Zana, se ela parou de trabalhar há 13 e vai fazer 55 anos,
Em 2024. 2024 e terá 13 anos após a carteira, ela pode tentar a comprovação da agricultura antes de assinar a carteira, porque aí não vai fechar os 15 anos da agricultura que ela precisa ter exclusivamente da agricultura, da atividade rural. Então, ela prova antes, que ela teve um período antes de assinar a carteira como agricultora, para fechar com mais 13 anos depois, para fechar os 15 anos, mas ela precisa ter também a comprovação de que ela exerceu atividade rural, exclusivamente rural, nesse período. Se ela for juntar o período de carteira com o período rural, pode, mas aí vai ter que ter 62 anos de idade e não 55. Raimunda, em Lages. Lages é uma cidade do Rio Grande do Norte. Eu passei 9 meses recebendo o auxílio. Este ano, ela deu entrada no LOAS, ou seja, a Raimunda deu entrada no LOAS com 65 anos. Está sendo descontado o valor de R$330. Ele está recebendo, no caso aqui, a Raimunda está recebendo R$770. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Será que esses R$330 não é aqui a assessoria jurídica que ela recebeu, professor Paulo Bacelar? Não, Luciano, possivelmente foi a antecipação desse benefício. Quando o INSS trabalhou na pandemia, eles criaram a antecipação do benefício, amparo social, né, que ela chama de LOAS, mas é um amparo social ao idoso ou ao deficiente, o caso dela aí é ao idoso, e ela deve ter recebido R$330 de antecipação desse benefício para quem deu entrada na pandemia. E aí, quando recebeu, aquele período que ela deu entrada, recebeu atrasado desde a entrada, mas descontou a antecipação que ela já tinha quando da pandemia. Agora, também tem outra opção, outra possibilidade também, que é a questão do auxílio emergencial. Quando as pessoas receberam o auxílio emergencial, que confunde com essa antecipação do benefício, porque é o mesmo valor, também ela terá descontado esse auxílio emergencial de R$330 desse benefício que ela recebeu. Ou seja, professor Paulo Bacelar, aí esse desconto vai ser correspondente ao número de parcelas que ela recebeu durante 9 meses. Então, Raimunda, bem esclarecida aqui a resposta dada pelo professor Paulo Bacelar. Cláudio, em Eusébio, ouvinte da nossa FM, agora 107.5. Eu tenho 42 anos de idade e já tenho 12 anos de contribuição. Como está a minha situação para a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Esclarece bem direitinho aqui ao Raimundo. Raimundo, você vai ter que contribuir aí durante 15 anos, falta ainda 3, e terá 45 anos de idade, mesmo assim vai ter que esperar ou continuar contribuindo, mesmo para manter a condição de segurado, mas só vai se aposentar com 65 anos de idade, no mínimo com 15 de contribuição. Cláudio, mas é muito importante, mesmo fazendo esse dever de casa recomendado pelo professor Paulo Bacelar, que você, ao completar 15 anos, já tem direito à aposentadoria, mas vai esperar até os 65 anos de idade. Então, até lá, professor Paulo Bacelar, é importante que o Cláudio, assim como outras pessoas que estejam nessa mesma situação, continuem recolhendo para a Previdência Social para ter cobertura de outros benefícios. Exatamente, Luciano. Essa questão da manutenção de qualidade é importante para que a pessoa mantenha a condição. Se ela já completou os 15 anos e só quer se aposentar com salário mínimo, se ela quiser se aposentar com mais de salário mínimo, aí tudo bem, ela vai continuar contribuindo valores maiores, porque a cada ano que passar de 20 anos, no caso o homem, aumenta 2% na média de contribuições. Mas se ela quiser apenas salário mínimo, basta os 15 anos, só que ela não precisa contribuir todo mês. Ela basta contribuir uma contribuição por ano, como contribuinte individual, para, quando chegar aos 65, ela pedir aposentadoria e não ter perdido a condição de segurada. Vamos à região do maciço do Baturité, em Capistrano está a Edna. Minha irmã teve o benefício do BPC suspenso, ela tem retardo mental. Como faço para resolver esse problema? Zanô, nesse caso, eu sugiro ela procurar um profissional para poder analisar o caso dela e entrar com pedido de restabelecimento na justiça. Quando você fala um profissional, se refere à advocacia área jurídica. A um advogado previdenciarista, Zanô. Sempre advogados especializados na área de previdência, porque o direito previdenciário ele é muito detalhado, muito detalhista. Então, não tem como um advogado ter um conhecimento de todas as áreas. É importante que ela procure sempre um advogado previdenciarista. Flávio ou Flávia, em Tejuçuoca, eu tive um bebê agora, ele tem 2 meses, como faço para pedir o auxílio maternidade? Quais os critérios? Mais uma pergunta sobre auxílio maternidade, professor Paulo Bacelar. Pois é, ela precisa estar segurada na data do parto,
né, há 2 meses atrás, e ter contribuído pelo menos 10 meses antes do parto para ter direito ao benefício. José Augusto em Pindoretama, nome de cantor. Eu tenho 59 anos de idade, sou agricultor e não contribuí para o INSS, mas tenho todas as provas. Posso me aposentar com quantos anos? O que eu devo fazer? Se ele faz referência a provas da atividade agrícola, o caminho está bem desenhado para a aposentadoria. Se ele sempre foi agricultor, deve ter as provas rurais, como compra de semente, compra de implementos agrícolas, ferramentas na atividade rural. Se ele for sindicalizado, o fato de ser sindicalizado não gera o direito ao benefício, mas será considerado como uma das provas. E ele deve ter 60 anos de idade para poder pedir esse benefício e comprovar esses 15 anos de atividade exclusivamente rural. Valeu, José Augusto, aí pela pergunta em Pindoretama, você que nos acompanha pela FM agora FM 107.5. Maria da Lapa, na Cidade de Graça. Como está a minha situação para eu me aposentar? Tenho 50 anos de idade, pagos ao sindicato e há 22 anos tenho todas as provas da área agrícola. Olha, se ela tem 50 anos, do mesmo caso aí do José Augusto, né? Ela precisa ter 55 anos de idade, se já tem as provas da atividade rural durante mais de 20 anos, ela precisa estar trabalhando até completar os 55 anos de idade. Felipe Arthur, em Iguatu. Eu já tenho 22 anos e nunca trabalhei de carteira assinada. Tenho medo de não conseguir me aposentar na idade certa por falta de tempo de contribuição. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer agora? Pagar o carnê é caro, professor Paulo Bacelar? É esse tipo de pergunta feita pelo Felipe Arthur me entusiasma e me dá a certeza sobre a importância do jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria na vida de milhares de pessoas aqui no Ceará. Luziano, é impressionante também aí quando a gente recebe uma pessoa que já está se preocupando muito cedo sobre a sua aposentadoria, sobre a sua previdência. O fato, Felipe, que você começar a contribuir, você já tem um direito, você já é assegurado da previdência. É caro contribuir? Depende. Você pode contribuir com a alíquota de 11%, que é para quem vai se aposentar apenas com salário mínimo. Se você é muito novo e deseja se aposentar com um valor maior do que o salário mínimo, aí a contribuição aumenta. Aí você vai pagar 20% pelo menos do salário, entre o salário mínimo e o teto da Previdência. Mas se você quiser pagar o valor menor, que é de 11%, basta mudar esses códigos no carnê de contribuição que você deve comprar, preencher e pagar todo mês. Que é o código 11, de 11% seria, 11% do salário mínimo seria de 11,63, e o código de 20% do salário mínimo, que vai te dar uma aposentadoria maior, o 20% entre o salário mínimo e o teto da Previdência, que é o código 1007. Então, esses códigos é que dá a mudança, a alteração do valor que você deseja contribuir para frente. Se você quiser pagar o mínimo, 11% do salário mínimo dá R$ 121 reais, e você pode colocar o código 1163, só que você vai contribuir pelo menos com 20 anos de contribuição, né, Luziano? Porque você está entrando agora no mercado, está entrando agora, se filiando agora à Previdência Social, precisa de 20 anos com 65 anos de idade. Mas muita gente, ao ouvi-lo, professor Paulo Bacelar, sobre essa resposta, fica perguntando, mas eu não tenho dinheiro para contribuir. Tem uma opção também, né, professor Paulo Bacelar, para a dona de casa ou para quem recebe o Bolsa Família, recolher para a Previdência Social num valor bem menor, mas, claro, não tem direito a todos os benefícios proporcionados pelo INSS. Isso é para as pessoas que vão se aposentar por idade mesmo, né? 65 anos de idade o homem, 62 de idade a mulher, com 15 anos de contribuição, e ela pode contribuir com 5% do salário mínimo, que é R$ 55 reais hoje, atualmente. E ela deve ser cadastrada no Cade Único e não ter nenhuma renda declarada. No caso do Felipe, eu sempre não oriento a fazer esse tipo de contribuição, porque ele ainda é muito novo, ele tem aí uma vida pela frente, e aí seria muito irresponsável, mas precipitado da minha parte pedir para ele contribuir. Imprudente, perfeito, obrigado. Imprudente da minha parte falar para ele contribuir como facultativo de baixa renda, que é o de 5% do salário mínimo, que é o menor valor, mas que ele vai ter trabalho, vai trabalhar, vai ter a sua vida aí laboral, se Deus quiser, e aí não seria bom ele contribuir com essa alíquota.
Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado, porque você tem a resposta certa aqui, correta, segura, nos caminhos da aposentadoria ou sobre qualquer benefício previdenciário. Então, anote aí, o nosso WhatsApp é o 085-99273-4353. Maria de Fátima está em Santa Quitéria. Eu sou agricultora há 35 anos, tenho 51 anos de idade e agora tenho problemas da coluna, ou na coluna, os exames constataram 4 hérnias de disco, mas eu não pago o sindicato, professor Paulo Bacelar. Tenho como fazer algum auxílio para mim? Consigo receber alguma coisa? Não estou mais podendo fazer nada, tenho todas as provas da atividade agrícola, mas não pago o sindicato. Tem algum problema em fazer essa situação? Luzenor, ela é agricultora, né? Se ela tem provas da agricultura, não precisa pagar o sindicato, não precisa ser sindicalizada, como já falamos aqui, e ela pode entrar com um pedido de aposentado. Ela já tem 35 anos de contribuição, né, que ela diz, de atividade rural. Então ela pode pedir pelo menos o auxílio por incapacidade provisória, que é o auxílio doença antigo, né? O auxílio doença. Então ela pode fazer o pedido apresentando essas provas da atividade rural. As respostas aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria para você, ouvinte internauta que nos encaminhou a sua dúvida. Regina em Tianguá, sou ligada no seu programa, excelentíssimo trabalho de vocês, muito obrigado, Regina. E ela deixa a seguinte mensagem: quero fazer uma pergunta, meu marido é microempreendedor individual, ele pagava e deixou de pagar já faz 6 anos, ele começou a recolher novamente porque está doente e precisa de um auxílio doença. Ele tem direito ou não a esse auxílio? Ele está atrasado nas parcelas como microempreendedor individual. Esclareça aí, professor Paulo Bacelar, a situação da Regina. Luzenor, quem é microempreendedor individual paga 5% de salário mínimo, Luzenor, não pode parar de contribuir. As contribuições que ele deixou de contribuir, olha só que, como eu já falei aqui até em programas anteriores, ele é devedor desse valor, porque ele é microempreendedor individual. Ele é devedor, mas se ele pagar o atrasado, vai quitar com a receita, ok? Mas não vai contar para a aposentadoria dele, porque ele parou de pagar por 6 anos. Entendeu? Então ele perdeu a qualidade de segurado. Aquilo que ele pagar em atraso, depois que ele perde a qualidade de segurado, não conta para a aposentadoria dele, por idade. Então o que é que vai acontecer? Ele vai ter que voltar a contribuir pelo menos 6 contribuições antes de ter alguma incapacidade. Se ele já está incapaz de começar a contribuir agora, não vai adiantar nada, a não ser que seja uma doença isenta de carência, um acidente, uma doença grave, aí ele não tem carência. Mas se ele tiver uma doença que exige carência mínima de 12 contribuições, ele precisa contribuir pelo menos com 6, que é a metade da carência, para ele poder ter um direito daqui para frente. É por isso que a gente costuma dizer para você, homem e mulher, que nunca deixe de ficar na condição de segurado, da segurada da Previdência Social, justamente por conta dessa situação enfrentada nesse momento pelo marido da Regina, que é a nossa ouvinte em Tianguá. Isabel Souza, em Milhã. Minha avó tem 62 anos de idade e não é aposentada. Ela é dona de casa, não tem tempo de contribuição. O que conseguimos de auxílio ou aposentadoria para a minha avó? A única coisa é se ela tiver alguma doença que a incapacite pelo período de pelo menos 2 anos. Essa é a única saída, porque se ela não contribui, ela não é assegurada da Previdência e não teria nenhum direito a benefício previdenciário. Só teria que recorrer ao benefício da assistência social, mas aí, como ela ainda não tem 65 anos de idade, teria que ser por incapacidade. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, desde que dentro de casa a renda média não seja superior a 1/4 de salário mínimo para conseguir o BPC. Perfeito, perfeito. Messias, em Crateús. Tenho 35 anos de contribuição e 55 anos de idade. Já posso pedir a minha aposentadoria? Não, Luciano, infelizmente não. Se fosse antes da reforma da Previdência, ele já teria direito à aposentadoria, que bastava os 35 de contribuição. Como ele não chegou aos 35 anos de contribuição antes da reforma, ele vai pegar as regras de transição. Então ele teria que ter ou 50% ou 100% de pedágio, dependendo de se ele tinha, para atingir 35 anos em 2019, mais ou menos de 2 anos, que faltava 2 anos ou mais. Se faltava menos de 2 anos para atingir os 35 em 2019, ele tem que ter um pedágio de 50% do que faltava. Se ele tiver mais de 2 anos, faltando os 35 em 2019, ele terá que ter um pedágio de 100% do que faltava. Fora essa regra de transição de pedágio, tem a regra de transição de pontos, de pontuação, que ele tem que ter no mínimo 61 anos de idade em 2021. Não tem.
só tem 55. E vai para a regra de pontuação segunda, que é a regra da soma entre a idade e o tempo de contribuição, que ele tem que ter 98 pontos. Então ele só tem 88 pontos. Então nesse caso ele não tem nenhum direito ainda, porque não atingiu nenhuma regra de transição. Você falou tudo sobre a aposentadoria urbana. Agora, se o Messias for trabalhador rural, por exemplo, ele já tem todas as condições para se aposentar, não é? Ainda não, Luciano, porque ele só tem 55 anos de idade. Aos 60 anos como trabalhador rural se aposenta, né? Newton em Fortaleza. Tenho cerca de 36 anos de contribuição com 53 anos de idade. Qual a melhor forma para eu me aposentar? Tenho que esperar até os 65 anos de idade? Olha aí, professor Paulo Bacelar, 36 anos de contribuição, 53 anos de idade, né? Já soma aí 89, 99 pontos, é isso? 89. 89 pontos, né? 89 ainda precisaria de 98 pontos. Precisaria ter 61 anos de idade no mínimo, também não tem. Então vai para a regra de transição. Quantos anos ele tinha em 13 de novembro de 2019? Tinha 34, vamos dizer, porque tem 36 agora, né? Então vamos dizer que ele tinha 34 em novembro. E 49 anos de idade. A idade não importa. Se ele tiver 34 de contribuição, ele faltava 2 anos, 1 ano para aposentadoria. Então precisa ter pedágio de 1 ano. Pode até ser, Luciano, que ele já tem direito à regra de transição. Por quê? Se ele tinha 34 anos de contribuição em 2019, faltava 1 ano para a aposentadoria dele. Então, precisa ter um pedágio de 50%, que seria 6 meses. Então, ele iria se aposentar com 35 anos e 6 meses, e ele já tem 36 anos de idade de contribuição, e não importa a idade. Então, nesse caso, pode ser que ele já tenha direito à regra de transição da primeira regra de transição, que é de 50%. Newton, a resposta do professor Paulo Bacelar acaba por dar uma esperança para você. Embora aqui eu não estou para frustrar, mas quando ele diz, professor Paulo Bacelar, cerca de 36 anos de contribuição, pode sim ser um número de contribuições inferior a esses 36 anos. Podem ser 35 anos e 9 meses, 10 meses. O que vai importar, na verdade, é quantos anos ele tinha em 13 de novembro de 2019 para pegar e calcular essa regra de transição. Mas aí você volta, Newton, se a resposta é incompleta, a nos reencaminhar as dúvidas, porque o professor Paulo Bacelar, a equipe do Jornal Alerta Geral, está à sua disposição. José Ayrton, em Uruburetama, gostaria de saber como funciona a aposentadoria especial. Quem tem direito, professor Paulo Bacelar? É uma aposentadoria muito complexa para quem tem exposição a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, e precisa comprovar esses agentes através de um formulário chamado PPP. Então, até 94, essa regra se aposentava. A aposentadoria especial era considerada apenas pela atividade. Então, um médico se aposentava, um engenheiro se aposentava, independentemente de comprovação da atividade ou não, da exposição ou não a agente químico, físico ou biológico. Era por atividade. A partir de 94, não. Passou a exigir, 95, desculpe, até 28 de abril de 95. Passou a exigir a comprovação dessa exposição a agente químico, físico ou biológico, que vai se aposentar com 25 anos de contribuição, e no caso da reforma da Previdência, precisa ter no mínimo 61 anos de idade. Pergunta curiosa aqui do Antônio em Guaiúba. Quem tem dinheiro na poupança corre o risco de ser prejudicado no auxílio do BPC? Não, Luciano. Tecnicamente, o servidor do INSS ele vai analisar a renda familiar per capita de quanto ele ganha por mês e não vai atrás do patrimônio da pessoa. Tecnicamente, mas o TCU costuma verificar se a pessoa tem um carro em nome dela, se tem um apartamento em nome dela, mas o que vai ser analisado objetivamente, administrativamente, é a renda declarada no CAD único e a renda que está no CNIS, né, que é no Cadastro Nacional de Informações. Mas o que está guardado na poupança, o servidor não tem acesso a essa informação. Joana, em Icó, eu tenho meu Bolsa Família e eu cuido do meu sobrinho que tem o BPC. A mãe dele faleceu. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se meu benefício vai ser cancelado por conta dessa situação. Eu tenho meu filho de 7 anos, apenas cuido do meu sobrinho. Não, Luciano, o sobrinho não faz parte do grupo familiar e não deve interferir na questão do Bolsa Família dela. Olha aí, Joana, que resposta tranquilizadora, esclarecimento importante que o professor Paulo Bacelar acaba de passar para você. Zezinho, em Croatá, gostaria de perguntar se quem recebe o BPC pode renovar a DAP, que é a Declaração de Aptidão do PRONAF, para quem exerce atividade rural no campo. Olha aí, Luciano. Casca de banana, professor Paulo Bacelar. Almoçamos aí na cidade de Croatá no sábado, no domingo.
passamos por lá e paramos lá para almoçar e fazer aquela soneca antes de pegar a estrada novamente. Olha, a questão do DAP é para quem exerce atividade rural. Se ele tem um BPC, ele não pode contribuir. Aí vem aquela questão, Luciano, não pode trabalhar. Vem aquela questão do auxílio, do auxílio inclusão. Que a pessoa que tem um BPC quer trabalhar, quer exercer alguma atividade, deve pedir a baixa nesse processo, a suspensão do benefício dele e ficar recebendo R$550 por mês até que volte a parar de trabalhar. Então, no caso, quem tem DAP é porque está exercendo atividade rural, então não pode ter BPC. Daniel, em Mulugu. Eu tinha uma microempresa individual e aí dei baixa, só que eu deixei de pagar o MEI, aí comecei a pagar de novo. Essa contribuição vale para a minha aposentadoria? O que ele contribuiu em dia, na época, vai contar para a aposentadoria. Aquilo que ficou em débito, infelizmente, não vai contribuir, não vai contar, mesmo que ele venha a contribuir o atrasado. Se ele está começando a contribuir novamente, aquele que ele já pagou com o que ele vai pagar a partir de agora vai ser somado e vai contar para a aposentadoria. Arileide Freitas, em Monsenhor Tabosa. Eu tenho minha carteira assinada em 2 empresas, meio período em cada uma. Como fica a minha aposentadoria? Recebo um valor maior? O tempo de contribuição é dobrado? Não, o tempo de contribuição é um só, o que vai ser somado são as contribuições. Se ela trabalha em 2 empresas, vão ser somadas as contribuições que ela está contribuindo até o limite do teto da Previdência, que é de R$ 6.433,57. Então, vão ser somadas as rendas mensais para entrar na média de contribuições quando ela for se aposentar. Arileide Freitas, então veja aí esses cálculos do professor Paulo Bacelar. Se você recebe 2 salários mínimos, a tendência é que você, tendo o tempo de contribuição, vai ganhar o equivalente como aposentada, esses valores das 2 aposentadorias. Boa, que você tenha saúde, Arileide Freitas, para continuar trabalhando em 2 empresas, com a carteira assinada, contribuindo para a Previdência Social e garantindo aí um futuro com mais estabilidade na aposentadoria. A Nira, que está em Beberibe, minha filha tem 18 anos de idade, ela fez uma cirurgia do coração em 2010. Ela tem direito ao auxílio doença? Não, ela só vai ter direito a um BPC se ela não for segurada da Previdência, né? Então, a filha dela fez uma cirurgia, ela precisa estar contribuindo antes da sua incapacidade. Com 18 anos já pode contribuir, mas se ela não estiver contribuindo, aí ela não é segurada da Previdência e não tem direito ao auxílio-doença. Poderá ter um BPC ao deficiente. Anote aí, o WhatsApp do Alerta Geral é o 085-99273-4353. Jairo, em Fortaleza, esperando uma resposta sua, professor Paulo Bacelar. Meu sogro recebe um benefício do governo e há 10 anos o meu cunhado toma conta dele. Ele tem transtorno e é cadeirante. Ele não tem outra renda. Eu queria saber se meu cunhado consegue rever esse auxílio do meu sogro e se ele consegue receber os 20% sobre o benefício. Olha, Luciano, ele está falando aqui que ele recebe um benefício do governo. Se ele está se referindo a um BPC, ao amparo social deficiente, ele não tem direito a esse acréscimo no seu benefício, que na verdade é de 25%, não de 20%. Né? Só tem direito a esse acréscimo de 25% para quem é aposentado por invalidez originalmente e tem necessidade de ter um acompanhante. Aí aumenta esse benefício dele, aumenta em 25% exatamente para aquela pessoa pagar esse acompanhante. Mas no caso, se ele estiver recebendo um BPC, aí ele vai ter que saber se ele recebe um BPC ou aposentadoria por invalidez, para saber se ele vai ter direito ou não. Se ele recebe um BPC, não tem direito ao benefício desse acréscimo. Se ele recebe uma aposentadoria por invalidez, aí ele pode pedir esse acréscimo e receber os 25% a mais na aposentadoria. Regina, em Fortaleza, sou professora do município desde 2003 e tenho 58 anos de idade. Quando vou me aposentar? 18 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. A professora ela precisa ter 25 anos de contribuição como professora, 20 anos de serviço público, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Então, ela deve ter aí também a idade de 62 anos de idade, 57 anos para poder ter, 57 anos para poder já ter a integralidade. Mas no caso aí ela não tem ainda os 25 anos e não teria direito à aposentadoria. Ou seja, professor Paulo Bacelar, 57 anos de idade e 25 anos de contribuição como professora, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo que ela vai se aposentar. E nesse caso, a Regina espera até os 62 anos de idade para se aposentar?
precisa ter os 25 anos para se aposentar como professora no mínimo. Irismar, em Guaraciaba do Norte. Recebo um auxílio-doença de meio salário há mais de 20 anos. Eu tenho 58 anos de idade e mais 15 anos de contribuição. Quero saber se consigo me aposentar. Luciano, o auxílio-doença, ele entra para o cálculo da aposentadoria, para tempo de aposentadoria. Se ela estiver ainda recebendo esse auxílio-doença, para ele poder contar na aposentadoria dela, ela precisa pedir alta médica, precisa pedir a baixa desse benefício e voltar a contribuir um mês depois da cessação do benefício para ele poder intercalar com o período de contribuição e ela poder contar o período de auxílio-doença para se aposentar. Mesmo assim, ela ainda precisa de 62 anos de idade para poder se aposentar. Vamos agora a Fortim, ali na região do Baixo Jaguaribe. Os ouvintes nos acompanhando pela FM Canoa 96.9. A pergunta é da Ana Estela. Eu gostaria de saber como faço para me cadastrar no Bolsa Família. Não recebia e agora quero fazer parte. Tenho 2 filhos e não trabalho. Luciano, o Bolsa Família deve fazer o cadastro no CRAS e pedir o benefício lá para poder analisar a questão da família, da renda familiar. Ou seja, o caminho é o CRAS no município de Fortim. Exato. Uriel, em Tianguá, meu pai foi operado de hérnia de disco em 2014 e também diagnosticado com Parkinson no mesmo ano. E em 2015, o INSS o aposentou por tempo de serviço, depois do auxílio-doença. Posso recorrer por aposentadoria por invalidez hoje em 2021? Olha, Zeno, vai depender muito dos atestados médicos e do tempo que ele... Mas ele já é aposentado. Então não em 2015 ele se aposentou por tempo de serviço depois do auxílio-doença, realmente. Mas ele pode se aposentar, Luciano, por idade ou por tempo de contribuição. Se ele já for aposentado por invalidez, mas não tinha os 65 anos de idade, por exemplo, ao chegar aos 65, ele pode pedir essa transformação de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, mas não sei se é o caso, porque ele não diz aqui a idade do Uriel, do pai dele, né? Elisângela, em Juazeiro do Norte, ouvinte da FM 106.5. Tenho visão monocular e no outro olho tenho glaucoma avançado. Estou com 11 anos de contribuição. Quando posso pedir minha aposentadoria? Estou tendo dificuldade para fazer serviços. Qual é a resposta para Elisângela, professor Paulo Bacelar? Luciano, a visão monocular, ela é considerada deficiência. Ela não é considerada incapacidade permanente. Ela não é considerada uma invalidez. Então, ela tem 11 anos de contribuição, pedir aposentadoria por isso, tecnicamente, não. Mas tudo vai depender da perícia médica. Se ela é motorista de ônibus, por exemplo, dá um exemplo, e ela tiver visão monocular, é claro que aquilo está incapacitando para o trabalho dela. Então, ela pode ter direito, sim, à aposentadoria, mas depende muito da atividade que ela faz. Anote aí o canal que você tem como linha direta para receber informações sobre a aposentadoria e benefícios da Previdência Social. É o nosso WhatsApp, 085 99273 4353. Francisca, em Baturité. Eu tenho 49 anos de idade e 11 anos de contribuição. Não estou com carteira assinada nesse momento e gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, o que eu faço para conseguir garantir minha aposentadoria. Luciano, ela precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Ela vai continuar contribuindo, ela precisa voltar a contribuir para não perder a qualidade segurada dela, ela não está mais com a carteira assinada, então ela deve voltar a contribuir como autônomo, como contribuinte individual ou facultativo e ter 62 anos de idade para poder pedir aposentadoria. Isaac Silva, em Fortaleza. Meu pai tem 54 anos de idade e eu quero saber quanto tempo falta para ele se aposentar. Ele não tem tempo de contribuição. Luciano, ele precisa ter 15 anos de contribuição. Se ele não tem, ele diz que não tem tempo. Ele fala tem tempo, mas pode ser que ele tenha algum tipo de algum pedido, né? Primeiro, Isaac, você precisa pegar uma senha do seu pai no INSS e ver quantos anos ele já contribuiu, se já contribuiu, para saber quanto tempo falta para contribuir. E esperar os 65 anos de idade e pedir a aposentadoria dele. Quanto mais cedo você faz isso, mais rápido você atinge o tempo necessário, porque aí, senão, você vai perder mais tempo ainda se ficar sem contribuir. Aí eu trago outra pergunta para o professor Paulo Bacelar para provocá-lo e também para dar mais segurança na resposta ao Isaac Silva. Se o pai do Isaac, que hoje tem 54 anos de idade, nunca foi filiado, nunca foi contribuinte da Previdência Social, professor Paulo Bacelar, a regra para ele é diferente.
Se ele nunca contribuiu, se for contribuir daqui para frente, a regra é a mesma. Ele vai contribuir por 15 anos. 15 ou 20 anos, professor Paulo Bacelar? Toda vez você me pega nisso, hein, Tá Luciano? vendo? Olha aqui a pegadinha que eu coloquei. A Toda casca vez, de banana Luciano, pro professor Paulo Bacelar. Toda vez ele me pega nisso aí. Realmente é porque é uma regra tão triste para mim, para poder a gente querer aceitar isso, né? Mas realmente, para quem nunca contribuiu, homem, se ele for contribuir a partir de agora, aí terá que contribuir por 20 anos. Nesse caso, ele pode chegar aos 65 anos e pedir o benefício assistencial idoso aos 65 e continuar contribuindo até chegar aos 20 anos ele poder se aposentar. Professor Paulo Bacelar, Helena, em Aracati, ela diz o seguinte: tenho microempresa individual e em 2019 me afastei das minhas funções para fazer um tratamento de ciária na pele com radioterapia. Fui orientado pelo contador a não pagar. Mesmo assim, fiz parcelas e estou pagando. Fiz certo ou não? Pois só tive direito ao auxílio por 1 mês após a cirurgia. E ela diz: eu trabalhava em uma padaria quando não podia me expor ao calor. A quintura. Ela é MEI, então ela é contribuinte individual, né? Ela é segurada da Previdência. E aí o contador fez ela não pagar. Mas tudo bem, ela pode não ter pago, mas se ela ficou sem pagar menos de 1 ano, ela ainda é segurada da Previdência, porque a última contribuição dela mantém a qualidade dela de segurado por 1 ano, né? E ela pediu auxílio-doença e só teve direito a 1 mês. É difícil, né, Luciano? Nesse caso aí, ela precisa recorrer dessa decisão ou entrar na justiça pedindo um benefício para um tempo maior. Wilson Rocha, em Fortaleza. Gostaria de tirar uma dúvida. Então, Wilson, é aqui mesmo que você vai tirar essa dúvida. Tenho uma sobrinha que trabalhou até dezembro de 2020, engravidou em março, ela tem 9 meses de carteira, mas está desempregada. Ela tem direito ao auxílio maternidade? Professor Paulo Bacelar, tire a dúvida do Wilson Rocha, o deixe com segurança nessa resposta. Olha, Zano, ela engravidou em março. Então, se ela engravidou em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vai ter direito a... vai ter um filho praticamente em dezembro. Então, ela ainda é segurada da Previdência. Se ela trabalhou até dezembro de 2020, mantém a qualidade dela de segurada até fevereiro de 2021. Então, se ela tiver o parto em dezembro, na qualidade de segurado, pega o último vínculo dela, que é de empregado, que não tem carência, então não tem que saber quantos meses ela contribuiu, basta ela ser segurada nessa data e ela terá direito ao salário maternidade. Resposta segura e boa, Wilson Rocha, a que você acaba de receber aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Então, pelas palavras seguras e de quem conhece a área previdenciária do professor Paulo Bacelar, a sua sobrinha tem sim direito ao salário maternidade. Final da nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, e eu estou mais sorridente aqui para quem nos acompanha pelas redes sociais, vendo a imagem do nosso estúdio do Jornal Alerta Geral. Eu estava observando aqui o professor Paulo Bacelar contando o dinheiro, e ele nos disse nos bastidores que o dinheiro é sobra da longa viagem que ele fez. Para você ter ideia, ouvinte, internauta, o professor Paulo Bacelar, com um grupo de amigos, percorreu de moto pelo menos 100 municípios do Ceará. Então, eu quero convidar também o professor Paulo Bacelar a estar comigo aqui no Jornal Alerta Geral, no dia a dia, porque eu sempre fico falando pro Beto Almeida, eu vou te dar de presente um mapa do Ceará, porque eu pergunto, Beto Almeida, onde é que fica Palhando? Onde é que fica Cruz? Onde é que fica Jijoca, Jericoacoara? E o Beto, não sei. Então, a pergunta vai ser pro professor Paulo Bacelar. Primeiro, professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado pela sua presença, que mesmo após percorrer o que aí, bem 1.000 quilômetros pelas estradas do Ceará, voltou aqui 2.000 quilômetros, visitando 100 cidades do Ceará. Parabéns também pelo passeio, pela dedicação e pela opção que você faz em um turismo aí pelo interior do estado do Ceará. Olha, Luciano, se faltava alguma coisa para a Assembleia Legislativa me dar o título de cidadão cearense ou pelo menos fortalezense, não falta mais, porque agora já percorri aí o contorno do Ceará, participando aí com um grupo de motociclistas organizado pelo grupo Anônimos e também com participação do grupo Tenerê. São vários grupos de motociclistas que tem pelo Ceará. Engraçado, Zé, que quem via a gente na estrada e alguma pessoa que participava de grupo
parava para falar com a gente e dizer também que era participante de grupo de E eu motociclistas. estava esperando aqui aparecer a sua imagem, né, no município de Russas, que você fez uma confissão aqui de amor pela cidade de Granja, melhor Granja, dizendo. Granja. É a terra lá onde fica o Miqueias da Rádio Liberdade. Então, está lá, olha aí, ó, para quem nos acompanha pelas redes sociais, o professor Paulo Bacelar em Granja. Por que você se apaixonou por Granja, professor Paulo Que Bacelar? cidade bonita, Luciano, linda, e passou um trenzinho assim pela cidade à noite com as crianças, achei lindo. Um rio maravilhoso ali, aquela ponte também, né? É o Rio Coreaú. Coreaú, Coreaú. Parece que tem passeios lá de trilhas e também de exploração aí também dessa área turística. Então fica aí o convite para as pessoas conhecerem mais um pouco do turismo no Ceará. Qual é o objetivo desse grupo que criou essa rota, que a gente chama Rota Ceará? Ela, Luciano, é para a gente não conhecer outros países, nem outros estados, antes de conhecer o nosso, né? Eu digo nosso porque eu já moro aqui há mais de 20 anos e me sinto cearense. E a gente não conhece, a gente fica falando em trilhas, em rotas de outros estados, até mesmo fora do país, né? Como o deserto do Atacama e o Ushuaia na Argentina. Mas esquece aqui de visitar uma cidade, Luciano, chamada Cococi, que é uma cidade fantasma. Então aqui a gente não sabe que existe essa cidade. Uma cidade que deixou de ser município por causa de briga de família. Então existem lá várias edificações abandonadas e tem até trilha, viagens para conhecer essa cidade. E onde fica essa cidade? Porque eu Fica também fiquei na curiosidade, professor Paulo. Indo para Tauá, passando por lá, pelaquela região ali de Tauá da região Serra, dos Inhamuns. Dos Inhamuns. Feito o registro aqui dessa belíssima viagem do professor Paulo Bacelar. Você, professor Paulo Bacelar, um bom final de semana, um grande abraço.